Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu estou aqui finalmente de volta para falar sobre as melhores leituras do ano. Eu separei aqui 12, que para mim foram as leituras mais marcantes de 2023, mas não terão só 12 livros aqui, tá? Durante o vídeo eu vou mencionar outros livros, mas calma, depois vocês vão entender durante o vídeo, vocês vão entender o porquê. Vou mencionar outros livros aqui, mas então vamos começar. Em 12º lugar, um livro muito especial. É uma biografia sobre um sobrevivente do Holocausto. Esse aqui é O Homem Mais Feliz do Mundo. Conta a história desse sobrevivente. É uma história muito triste, uma história de superação. Mas o que mais me marcou nesse livro aqui foram os conselhos que o Ed Jacu ele nos dá. A impressão que esse livro passa é que ele está junto com você, que ele está do teu lado, olhando no seu olho e falando assim as coisas que ele passou. E você vai se emocionar aqui nesse livro, tá? Não tem como não se emocionar. Eu me emocionei diversas vezes, mas tem muitas questões assim bonitas também, sabe? Apesar de tanto sofrimento, é difícil, né, aceitar tudo isso que aconteceu. E ele vai falar sobre isso, ele vai falar a importância de falar sobre isso, né? Dessa história não ser esquecida. Mas ele fala também como que ele seguiu adiante, como que ele seguiu em frente. E o que, pra ele, o que vale a pena na vida, sabe? Por que ele simplesmente não ficou revoltado, com ódio de tudo que aconteceu e parou diante de todo esse cenário tão difícil que ele viveu? Mas não, ele escolheu viver, ele escolheu ser feliz, até estar aqui. A vida pode ser bela se você a torna bela, cabe a você. Então ele fala sobre amizade, sobre bondade, sobre família. É um livro lindo, lindo. É uma leitura fácil, os capítulos são curtos, a impressão é que é uma conversa mesmo. É um livro cheio de mensagens de vida. Em 11º lugar da minha lista, tem um clássico aqui nacional. Esse livro aqui também me emocionou muito. O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Esse é um livro fortemente autobiográfico. Aqui nós vamos conhecer Zezé. Zezé é uma criança, então toda essa história que é narrada na perspectiva da criança. E o que me chamou a atenção nesse livro aqui é um livro triste, tá? Mas ele fala muito sobre a ternura, sobre você se sentir amado. Essa essência infantil que às vezes a gente se desconecta, né? Então esse livro aqui lembra muito aquelas brincadeiras de criança, o faz de conta, o imaginar, o mundo dos sonhos da criança, né? E aí também tem muito aqui do mundo real, né? Às vezes é uma criança muito pobre, passa por dificuldades, passa por privações da sua família, passa por momentos muito difíceis, mas é uma história muito bonita e eu vou falar principalmente sobre isso, sobre ternura. Foi uma leitura que me marcou muito esse ano. Eu acho difícil você também ler isso aqui e não se emocionar. Em 10º lugar, um livro lindo, tem muito aqui da cultura coreana, muito um resgate histórico. Apesar de ser uma ficção, tem um resgate imenso aqui, uma história que foi ocultada, que foi escondida por vergonha, por medo, por inúmeras razões. E esse livro aqui conta a história dessas mulheres, são chamadas mulheres de consolo, que sofreram aí crimes, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história muito forte. Esse livro aqui, Herdeiras do Mar, de Mary Lynn Bradley. Uma história que eu precisei, assim, de tempo para digerir tudo que eu estava lendo, que é uma história muito forte, mas é real, apesar de ser ficção, é real. Aconteceu com milhares de mulheres. Esse aqui foi o livro que eu mais me emocionei durante o ano, foi um livro que eu mais chorei. Tá, mas é uma leitura necessária. Eu, inclusive, pensei em alguns momentos em desistir dessa leitura, mas em razão de tudo que aconteceu, eu falei, não, eu preciso ler, eu preciso saber. Sobre o que é essa história, o que aconteceu de fato. Eu não tinha conhecimento, eu tinha um breve conhecimento ali quando eu li Pachinko, mas aqui, Herdeiras do Mar, a história vai se aprofundar mais nessa questão das mulheres de consolo, tudo que elas passaram. Então, é uma história muito forte, muito emocionante, dói na alma, sabe? E mesmo que você não queira ler esse livro, eu acho importante resgatar essa história, as pessoas saberem o que aconteceu, essas mulheres serem honradas. Foi uma leitura assim, extremamente emocionante, extremamente dolorida e necessária. Em 9º lugar,
Mais uma biografia. Essa biografia aqui, na verdade, foi ela que me despertou vontade de ler mais biografias, que eu li mais biografias esse ano do que eu costumava ler. E é uma história de superação, uma história linda. Em Busca de Mim, de Viola Davis. Essa mulher, ela passou por diversos abusos na infância, na adolescência. Era uma família extremamente pobre. Mas aqui, o começo é muito difícil, porque ela vai descrever, ela vai contar pra gente como foi essa infância difícil, essa adolescência, ela passou por muitas situações, muitos traumas, mas ela conta aqui como ela superou, como ela deixou o passado para trás, ressignificou tudo isso e começou a olhar para onde ela queria ir, para onde ela queria chegar. Então, uma história linda de superação. A Viola, ela é uma grande atriz, ela já ganhou vários prêmios e é muito lindo você ler, que é uma leitura rápida, tá? Então, muito gostoso de ler, assim, sobre a superação dela, sobre essa conexão com ela mesma, essa aceitação de tudo que aconteceu, mas principalmente para ela olhar para onde ela queria chegar. Me emocionei também com esse livro aqui. Achei linda essa história de vida. O que ela conta aqui, tem coisas muito fortes aqui realmente, sabe? Muita coragem aqui para expor aqui certas situações dela, situações da família dela, situações da carreira, inclusive, porque não foi fácil, né? Até que as coisas acontecessem, ela ganhar dinheiro como atriz. É uma história de força, é uma história de superação, é uma história, assim, de orgulho de quem você é, apesar dos problemas, apesar dos traumas, assim, isso não te define. Esse livro aqui, ele é lindo. É uma força, essa mulher tem uma força. Gente, eu amei Em Busca de Mim. Em 8º lugar, outro livro aqui que é uma porrada no estômago. Esse aqui é literatura nacional, já é um clássico nacional, muito conhecido. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Gente, essa aqui é uma leitura rápida, mas é uma leitura seca, é uma leitura crua, é uma leitura que no final te deixa assim com a boca amarga, sabe? Se você ainda não leu, acho importante assim, você não pesquisar muito sobre A Hora da Estrela, porque as pessoas falam sobre o final dessa história assim como se fosse, bom dia, e dá assim, né, o final dessa história. E eu acho legal, né, você passar pelo processo de leitura para depois, no final, você ser surpreendido. Traz muita reflexão. Aqui a personagem é Macabeia. Eu acho que ela representa muito sobre o nosso país, fala muito sobre o nosso Brasil. O narrador aqui também, esse narrador pessimista, o Rodrigo, que também está o tempo todo interferindo aqui na história, também acho que ele diz muito, assim, sabe? Se você parar para pensar sobre Macabeia e sobre o Rodrigo, eu acho que fala muito sobre o nosso país. E essa é a reflexão, sabe? É uma leitura rápida. Eu acho que todo mundo deveria ler A Hora da Estrela e refletir um pouco. E agora vamos para o 7º lugar da minha lista. Eu coloquei esse grande livro, De Amor e Trevas, de Amos Oz. Ele é um livro denso. Isso aqui também é uma autobiografia, tá? Um romance, autobiografia. Conta a história aqui do autor, conta muito a história de Israel, do seu povo, da fundação de Israel. Fala muito sobre as guerras, fala sobre a diáspora. A maior parte da história aqui se passa durante a infância e adolescência de Amos Oz. Temos aqui muitos relatos históricos. O autor aqui não vai falar só sobre ele, só sobre a sua mãe, o seu pai, mas vai falar também sobre seu povo, sobre seus tios, sobre os avós, o impacto, né, de tantas guerras, de tudo que esse povo sofre. Esse livro aqui eu demorei 3 meses para ler. É uma leitura densa, mas é uma leitura que ele tem várias camadas e eu chorei muito também, principalmente aqui mais pro final, onde Amos Oz vai falar mais sobre a sua mãe. Nem sempre as pessoas conseguem seguir adiante, né, depois de tantas coisas difíceis. A mãe dele tem depressão e como tudo é contado aqui nessa perspectiva de filho, esse filho tentando resgatar, tentando ajudar essa mãe. E aqui também a gente vê inclusive a diferença de crenças, né? Povo aqui com uma crença diferente da nossa, a gente tem que respeitar também. E é um livro muito interessante, é um livro muito enriquecedor.
Fala muito sobre a história de Israel, sobre seu povo, mas é lindo, é triste, é denso e é necessário. Chegamos aqui agora no 6º lugar. Eu coloquei esse clássico aqui, publicado em 1868, que é Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Esse livro aqui eu li no finalzinho do ano, foi uma das minhas últimas leituras, e foi uma leitura tão gostosa. A essência desse livro aqui, ela é tão boa, sabe? Eu me senti assim, foi um livro conforto, um livro que eu precisava naquele momento. Então, eu gostei demais dessa leitura. Achei um livro doce, doce. Eu acho que para algumas pessoas é doce até demais, né? Pode ser enjoativo. Mas para o momento que eu li, esse livro aqui foi muito gostoso. E eu me encantei com essas 4 irmãs aqui, essas 4 mulherzinhas, cada uma com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. Uma irmã aqui em especial, eu me encantei mais ainda. E eu gostei muito de saber também depois que essa personagem tem muito a ver com a própria autora, tem muito de autobiográfico, essa história aqui tem muito de autobiográfico da Louisa May Alcott. Tem questões aqui, é claro que você tem que entender que esse livro foi publicado em 1868. Então, isso é importante, né? Então, se você pensar naquela época, essas meninas, uma em especial, né, elas estão muito à frente do seu tempo. Então, assim, gente, que delícia. Foi uma leitura muito gostosa, uma leitura que fala sobre valores, virtudes, e eu ri e eu me emocionei e foi uma delícia. Chegamos no top 5 aqui da lista. Em 5º lugar, de Dostoiévski, Noites Brancas. Esse aqui também foi uma delícia, gente. Eu não esperava gostar tanto desse livro aqui. É uma novelinha, é curtinha, mas assim, aqui temos Dostoiévski ainda na sua primeira fase, então menos denso, mas mesmo assim tem uma profundidade, traz reflexão. Gente, foi uma delícia. Esse personagem aqui sonhador, eu achei que todos nós temos um pouco assim desse sonhador. Eu gostei demais, assim, eu não esperava gostar tanto de Noites Brancas, eu gostei muito. Mas eu também vou mencionar aqui, porque foi uma outra grande leitura do ano. Vou mencionar aqui então Memórias do Subsolo. É uma leitura assim muito diferente, tá? Aqui Dostoiévski tá em outra fase, tá? Eu não quis repetir autor nessa minha lista, por isso eu vou mencionar, tá bom? Entre esses dois, eu não esperava, mas eu me encantei mais, me fisgou mais Noites Brancas, mas Memórias do Subsolo também é um grande livro, assim, eu li ele assim bem devagar, eu li e reli as páginas, me trouxe muita reflexão, é um livro muito denso, assim, mas também ele vale ser mencionado aqui, porque também é um grande livro, tá? Mas, em 5º lugar, então, entre os dois, eu escolhi Noites Brancas. Em 4º lugar, é o seguinte, agora o 4º lugar, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º, obviamente, foram livros, assim, enquanto eu estava lendo, até depois da leitura, eu pensei assim, poxa, esse livro vai ficar em 1º lugar aqui na minha lista de melhores leituras no ano. Então, assim, a partir de agora, a partir do 4º lugar, foram leituras, assim, que me impactaram muito, que eu fiquei muito impressionada. E é difícil colocar, né, em 4º, em 3º, em 2º, isso é muito pessoal, tá? Mas agora são livraços. Vamos lá, então. Em 4º lugar, nossa, isso aqui, eu fiquei refletindo muito sobre esse livro. Foi um livro que eu devorei, é um livro curtinho. Literatura húngara, publicado em 1942, As Brasas, de Sándor Márai. Gente, que livro! Eu não esperava, eu fiquei muito impressionada. Esse livro aqui, ele é sensacional. Vai falar aqui sobre 2 senhores ali que vão se reencontrar, mas eles estão muitos e muitos anos sem se falarem, foram grandes amigos. Então, assim, é um livro que me trouxe muita reflexão, aquele livro que eu fui marcando, e até hoje, assim, eu pego para ler, assim, eu pego para folhear, e releio alguns trechos, eu fico impressionada, porque a profundidade em tão poucas páginas, como o autor conseguiu ser tão profundo, mas sem ser maçante. É uma leitura muito interessante, uma leitura que eu devorei, assim, não conseguia desgrudar realmente, mas que me trouxe muitas reflexões sobre a vida, sobre amadurecimento, sobre amizade, sobre valores. Tem uma parte aqui que ele fala sobre destino, é sensacional, sabe? Do
tempo, sobre memória, sobre... Nossa, esse livro aqui, ele é incrível. Até sobre o título, assim, eu fiquei refletindo depois, sabe? É um livro, assim, que eu gostei demais, demais. Em terceiro lugar, que livraço, outro livraço. Esse aqui é um calhamaço, mas eu li ele em quase um mês ali, um pouco menos de um mês. É um clássico russo, publicado em 1878, que é Ana Karenina, de Tolstói. Nossa, que leitura maravilhosa! Quantas questões aqui também nesse livro. Eu acho interessante, assim, que a gente pensa muito sobre Ana Karenina, mas aqui nós temos dois núcleos. É claro que Ana Karenina é um dos personagens, né, mais fortes da literatura, mas o livro não é só sobre Ana Karenina. Nós temos aqui também um outro núcleo, né, que é o Lievin. Então nós temos muito duplo aqui sendo trabalhado, né? Nós temos o campo e a cidade. E ficou muito evidente aqui o amor e a paixão, né? O amor, como o amor constrói e a paixão destrói. O perigo de você se deixar levar pelas paixões, pelos impulsos. É uma vida mais simples, com uma vida mais glamourosa. A questão da sociedade aqui também muito bem trabalhada, a hipocrisia da alta sociedade. A questão da mulher, né, como ela é vista diferente, ela paga um preço muito mais alto, né, em algumas questões. E temos questões aqui também de casamento, de maternidade, fé, valores. Todos os personagens aqui são muito reais, eles erram, mas tem a questão também da coragem de você enfrentar a situação, né, de você se posicionar também, né? Não tem como negar essa questão também da coragem aqui. E o impacto, né, das escolhas, né, na vida das pessoas. Que leitura maravilhosa. Em terceiro lugar. Mas teve uma outra leitura aqui também de Tolstói, que eu não coloquei na lista, por quê? Porque eu não quero repetir autor, mas que foi maravilhosa, gente. E é uma novela curtinha, mas é a coisa mais linda, que é Felicidade Conjugal. Esse livro aqui ele me surpreendeu demais, eu não esperava também que fosse gostar tanto dele. Aqui também vai falar sobre amadurecimento. Uma moça muito jovem, aqui a Mária, ela vai se casar com um homem mais velho. Então, né, nós vamos aqui também essa questão da paixão, da expectativa, né, da paixão, do casamento e o amor real, né? O que é o amor real? O que é a felicidade conjugal? O que é o amor mesmo? É uma leitura fácil, uma leitura rápida, uma leitura fluida, mas que tem profundidade, sim. É um livro lindo, eu gostei demais. Não poderia deixar de mencionar aqui, tá bom? Em segundo lugar, esse livro aqui também é maravilhoso. Que livro lindo. Interessante. Olha, ele é um clássico russo. E é interessante que é um livro que eu queria ler ele há bastante tempo, mas eu tinha um receio, sabe? Porque ele foi publicado em 1862. Então eu pensava assim, nossa, um clássico russo publicado em 1862. Vai ser uma leitura difícil, eu não vou conseguir. Ou vai ser uma leitura assim que vai me demandar muito esforço, eu vou levar muito tempo para ler. Então uma leitura que eu acabei postergando, mas quando eu peguei para ler, gente, que leitura maravilhosa, uma leitura fluida, com profundidade, não é difícil, gente. Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Que livro lindo, me emocionei, tirei aqui, fiz várias reflexões aqui no decorrer dessa leitura também. É um livro que vai falar sobre o conflito de gerações, né, esse conflito de valores, né, a importância de certas coisas aqui, e vai tratar também algo que eu gosto muito na literatura, é a primeira vez que isso é tratado na literatura, inclusive, que é o niilismo. Então são temas aqui, o choque de gerações e o niilismo. Então, né, e o jeitinho de Ivan Turgenev de escrever, que eu me identifico muito, eu gosto muito da simplicidade desse autor, o jeito que ele conta as histórias. Mas eu preciso dizer aqui também, mencionar aqui também outras grandes leituras desse autor esse ano. Eu não quis colocar na lista para não repetir autor, mas eu vou mostrar aqui, porque esse aqui, ó, foi meu primeiro contato com Ivan Turgenev. Como eu estava com receio de Pais e Filhos, eu comecei por esse aqui, Primeiro Amor. E eu me esbaldei nisso aqui. Me surpreendeu demais as reflexões que ficaram aqui sobre esse livro, sobre amadurecimento, sobre relações familiares,
sobre essa visão, né, do adolescente perante o primeiro amor, perante coisas ali que ele nem entende, né, que estão acontecendo, e de repente se depara com algumas verdades e como as coisas mudam, né, a visão de família, de relacionamento muda. Tudo isso num livro muito curtinho, fala sobre o tempo, sobre amadurecimento. Foi incrível, eu me encantei com esse livro aqui. Aí que eu fui ler o Pais e Filhos. Me encantei mais ainda. Esse aqui é a obra-prima de Ivan Turgenev. E aí eu queria mais, eu li então Diário de um Homem Supérfluo, que também vai falar sobre esse homem supérfluo, o homem que fica na questão das ideias, né, e não tanto na ação. Foi uma grande leitura também, uma leitura curtinha, uma novelinha também, mas que me trouxe muita reflexão e eu precisava mencionar então, tá bom? Em segundo lugar, Pais e Filhos, mas nós temos aqui também outras grandes leituras curtinhas, se você quiser também conhecer Ivan Turgenev. E agora, em primeiríssimo lugar da minha lista de melhores leituras do ano, ficou para esse grandiosíssimo clássico, que é Os Miseráveis. Eu li agora também, terminei de ler, né, no finalzinho do ano. Li isso aqui em 2 meses, mais ou menos. Tá? Uma leitura que eu devorei. Eu vou pegar um só, tá, gente? Porque é pesado. Dividido em 2 tomos, tá? A história aqui tá dividida em 2 tomos. Os Miseráveis é um clássico francês publicado em 1862. Esse livro fala sobre tanta coisa. Eu vou tentar sintetizar o máximo aqui para vocês. É um livro que fala sobre grandes questões históricas da França e tem questões aqui sociais também. Então, Os Miseráveis aqui nós vamos conhecer Jean Valjean. Ele passa por muitas situações, né? Tudo começa porque ele está numa situação de extrema pobreza. Então ele vai roubar um pedaço de pão para alimentar os seus sobrinhos, a sua irmã que é viúva. Eles são muito pobres, então ele vai ser preso e aí vão acontecer várias coisas. E nós vamos conhecer muitos personagens aqui. Temos crianças que não têm acesso à educação, não têm acesso ao mínimo, pessoas extremamente pobres. Nós temos aqui o bispo também, que é um personagem muito bonito, muito importante aqui para essa história. Mas a questão maior aqui dos Miseráveis, eu acho que é o seguinte. No começo da história, você já vai entender sobre esses miseráveis que são pobres, são pessoas que não têm um alimento, que não têm perspectiva, que não têm futuro, que não têm acesso à educação, acesso a condições mínimas. Nós vamos conhecer aqui no decorrer da história uma miséria também, uma miséria humana, uma miséria da alma. O que seria isso? Você vê aqui uma sociedade que falha, uma sociedade que condena, que exclui, uma sociedade injusta. Tem um personagem aqui que representa muito sobre essa sociedade, que julga, que aponta, que persegue, que condena, mas acho que é principalmente sobre esses miseráveis na alma, entendeu? Às vezes as pessoas que menos têm são as pessoas que mais se importam, pensam no próximo, e de repente aquela pessoa que tem tão pouco, que não tem nada, de repente se preocupa com o outro. Então é uma história linda, uma história emocionante, uma história que traz muitas reflexões, que conversa com a gente até hoje. Vemos aqui com a condição da mulher, a condição das crianças e as chances que esse sistema dá, né, para essas pessoas, para esses excluídos. Seriam esses, então, os miseráveis. Então, é uma leitura, assim, para a vida, uma leitura extremamente marcante. E não tem como, Os Miseráveis, então, ficou aqui com o primeiro lugar da lista dos melhores leituras do ano. Agora, eu quero muito saber de você, qual foi a sua melhor leitura do ano? Ou as melhores leituras do ano, se você quiser compartilhar, vou ficar muito feliz em saber. Outras pessoas também leem os comentários, também vão pegar dicas aí, então fique à vontade. Eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, né, por problemas técnicos no meu computador aqui. Caiu água no meu computador, eu tive que trocar a placa-mãe, trocar o teclado, levou bastante tempo. Fiquei 1 mês sem postar nenhum vídeo. Senti muita saudade de vocês e tô aqui de volta, tá bom? Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.